A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isso é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Essas são as 10 principais virtudes da Santíssima Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. 2017, ano do centenário de Fátima. O cardeal Cerejeira, que era o cardeal patriarca de Lisboa na época das aparições de Fátima, ele fala uma coisa, ele resume a mensagem de Fátima da seguinte maneira. Ele diz que a mensagem de Fátima é a manifestação do coração imaculado de Maria para salvar o mundo. Ou seja, né? Então a gente começa a pensar no Imaculado Coração de Maria. É um pouco misterioso isso, né? Nossa Senhora, nas aparições, o que ela fala para os pastorinhos? Ela apareceu para 3 pastorinhos, 3 crianças de Portugal. Jacinta, que era uma menina de 7 anos, que acabou de ser canonizada agora, no dia 13 de maio de 2017. Então, Santa Jacinta. São Francisco, 9 anos. E a Lúcia, e a irmã Lúcia. E Nossa Senhora se apresenta para os pastorinhos de Fátima e traz uma mensagem para o mundo, né? E nessa mensagem, entre as várias mensagens que ela coloca para os pastorinhos, o que ela fala? Ela diz que Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. E aí a gente pensa, né? Mas por que o Imaculado Coração de Maria? O que ela quis dizer com isso, né? Com o Imaculado Coração de Maria? Primeira coisa, coração. O que significa coração? Na linguagem bíblica, coração é a alma, né? Então, o coração de Jesus, toda vez que a Bíblia se refere a coração, ela está falando sobre a alma. E o que é imaculado? Imaculado é sem mácula, sem mancha, completamente limpo, né? Então, Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que significa que Maria tem um coração e uma alma completamente pura e sem mácula. E nós somos iguais a Maria? Jesus, é claro que tem um coração sem mácula. Jesus é Deus, Ele é igual a nós em tudo, né? Ele Ele é Deus, se fez homem igual a nós, exceto no pecado. E Maria também não tem mácula, veio imaculada. E nós somos assim também? Não. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva, né? Então, se a gente lembrar lá no Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra, criou o homem e a mulher, e Deus estabeleceu uma aliança com Adão e com Eva. Então, geralmente, quando Deus vai se dirigir ao homem, Deus não se dirige ao homem numa relação de contratual. O Scott Hahn, que é um teólogo católico hoje, mas era um ex-pastor evangélico, ele fala muito da questão da maneira como Deus se relaciona com o homem. Deus, ele não estabelece contrato com o homem, que no contrato você troca bens e serviços, né? Deus não, Deus ele faz alianças com o homem. Por quê? Porque Deus quer ser família do homem. Deus quer que o homem seja parte da sua família. E Deus faz uma aliança com Adão e Eva. Ele cria tudo, ele cria o céu e a terra. Toda a criação é boa. Deus vai criando as coisas nos 7 dias e ele vai dizendo, e vi que tudo que era bom. E quando ele cria Adão e Eva, ele diz, vi que era muito bom. E ele estabelece essa aliança, essa familiaridade, né, com Adão e com Eva. E o que acontece com Adão e Eva? Eles rompem essa aliança de amor com Deus, essa aliança de obediência. E no momento que eles rompem essa aliança, entra o pecado e entra a morte no mundo. Nós fomos criados amigos de Deus, completamente unidos a Deus,
completamente integrados no amor de Deus, só que Deus criou o homem de uma maneira diferente de todo o resto da criação. Enquanto toda a criação ela é obrigada por natureza a servir a Deus, então, por exemplo, o Sol ele não pode mudar a rota dele, né, a órbita dele. O Sol ele é escravo por natureza de Deus, mas o homem não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que significa isso? O homem ele tem algumas características divinas. O homem ele tem vontade e o homem ele tem liberdade. Significa que o homem pode não amar Deus de volta, né? E que isso é uma realidade cruel para a gente pode realmente negar a Deus. E no momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, Deus deu para eles todo o paraíso e disse: desta árvore aqui, do fruto do bem e do mal, vocês não podem comer. E o que aconteceu? Veio a serpente, um anjo, que é Lúcifer, né, que é o demônio, e tentou Eva e falou: se você comer dessa árvore aqui, se você comer dessa árvore, desse fruto do bem e do mal, o que vai acontecer? Você será como Deus. Vocês serão como deuses. Deus está escondendo isso de vocês. E Eva, seduzida, cai no engano da serpente, do fruto da árvore do bem e do mal e convence Adão. Nesse momento se rompe a amizade entre o homem e Deus e entra a mácula, entra o pecado no mundo. E aí o que Deus fez? A partir do momento que o homem, enfim, não quero, né? Quero ser Deus sem Deus, quero dizer o que é bom para mim, que é isso, né? A árvore do bem e do mal. Deus estabeleceu as leis, Deus diz o que é bom para mim, mas eu, o homem, quero ser o meu Deus, eu quero mandar no meu destino, eu quero dizer o que é bom para mim, eu quero fazer as minhas escolhas, eu não quero depender de Deus, eu quero fazer isso tudo sozinho. O que Deus fez? Ele abandonou o homem à sua própria sorte? Não. Deus estabeleceu um plano de salvação para o homem. Desde toda a eternidade, desde o momento da queda, ele já imaginou que haveria um plano onde ele iria resgatar esse homem. E ele fala já no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, na hora que ele vê a queda, que ele procura Adão e Eva, ele diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá, ela te esmagará a cabeça e tu a ferirás o calcanhar. Ou seja, lá no começo da Bíblia, esse trechinho no Gênesis é chamado de proto-evangelho, que é uma antecipação onde Deus já anuncia que vai existir uma salvação, que Ele não vai abandonar o homem à sua própria sorte. Ele vai salvar o homem. E Ele já diz como Ele vai salvar o homem. Ele diz que Ele vai salvar o homem através de uma mulher e através da descendência dessa mulher. No começo, até para os judeus, antes da vinda de Cristo, isso fica um pouco nebuloso, mas com a vinda de Cristo, com o Novo Testamento, quando a gente joga a luz do Evangelho sobre esse trecho do Gênesis, e quando ainda mais com o Apocalipse, a gente já começa a entender quem é essa mulher, como diz o Salmo, né? Quem é essa mulher? E quem é essa descendência dessa mulher? Lá no Apocalipse, João retoma essa narrativa da serpente. Ele cita explicitamente a serpente antiga que causou a queda do homem e da mulher, que causou a queda do gênero humano. E ele diz que um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, a lua embaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, e ele vai narrando essa mulher, e ele vai narrando que essa mulher está grávida, que ela tem dores do parto, que nasce essa criança vai governar todas as nações com cetro de ferro, e ele narra a batalha entre essa mulher e a serpente, né? Ele diz que a serpente ela vem, combate a mulher. Ela combate, ela tenta devorar. Quando a mulher vai dar à luz, ela tenta devorar o filho, ela não consegue. O filho é arrebatado, Jesus Cristo. Não há dúvidas, né? De que esse filho é Jesus Cristo. Esse filho, ele é arrebatado para os céus e onde ele vai
reinar as nações com cetro de ferro. Aí a serpente fica muito irritada com a mulher e ela começa a perseguir a mulher. E a mulher também, ela é salva. E o que a serpente faz? Então a gente tem Jesus Cristo foi arrebatado para o céu. Maria, a fé da igreja é essa, também foi elevada ao céu. O que a serpente faz? Ela desiste? Não. A serpente, no Apocalipse, está escrito, ela começa a travar uma batalha contra o resto da descendência da mulher. Ela vai atrás do resto da descendência da mulher. E quem que é este resto da descendência da mulher? Somos nós, é a igreja. Nós somos a descendência da mulher. E a batalha toda que acontece na história da humanidade é a luta entre a mulher e a serpente, é a luta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Nós somos filhos de Adão e Eva, nós somos filhos e nós herdamos realmente o pecado original, mas Maria, por uma graça maravilhosa de Deus, ela foi preservada do pecado original. Então por isso que ela é imaculada, por isso que o coração dela é imaculado. Ela fez isso pelos próprios méritos dela? Não. Foram os méritos de Cristo. Então, Cristo veio e através da encarnação, vida, morte e ressurreição, ele apaga o pecado original. De duas maneiras. No nosso caso, posterior, da mesma forma que um médico trata uma doença, depois da doença estar instalada no corpo, Cristo nos cura dessa maneira. Nós somos doentes do pecado e Cristo vem pelo seu sangue nos libertar através do batismo e nos limpar dessa mancha. Maria, ela foi salva de uma maneira diferente, como se fosse uma vacina, né? O pecado nem chegou a tocar a carne de Maria. Por antecipação dos méritos de Cristo, Maria, por uma graça divina única, foi preservada do pecado original. O que significa isso? Cristo, na cruz, vence a serpente, esmaga a cabeça da serpente. Ele é a descendência. Mas por um mistério de Deus, Deus quer que a gente faça parte dessa vitória de Cristo. Ele não quer entregar para a gente tudo de mão beijada, porque Ele nos ama e Ele não nos tirou a liberdade, Ele não nos tirou a nossa vontade. Então, o que Deus faz? Ele continua nos dando a escolha. Nós podemos escolher se nós vamos ser filhos da mulher ou se nós vamos ser filhos da serpente. A história da humanidade é essa, a escolha entre a mulher e a serpente. E a história, a minha história e a sua história também, é essa decisão, essa grande decisão. A quem que nós vamos seguir? Nós vamos seguir a Eva, que desobedeceu a Deus, ou nós vamos seguir Maria obediente? Eva ouviu um anjo mau, mas era um anjo. Ela ouviu um anjo, ela era virgem, ela era prometida a um homem, as mesmas características de Maria. Por isso que a igreja, desde os primeiros séculos, chama Maria de a nova Eva, porque ela foi concebida sem pecado da mesma forma que Eva foi concebida. Maria escutou a voz de um anjo da mesma forma que Eva escutou a voz de um anjo. Só que a desobediência de Eva que nos levou à morte é exatamente o contrário da obediência de Maria que nos trouxe a vida. Então, o que significa Jesus pedir a Nossa Senhora vir conversar com 3 criancinhas e dizer para elas assim: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração? Significa que nós temos que ter uma devoção, quer dizer, uma total entrega a esse coração sem mácula, a esse coração limpo de Nossa Senhora. E como que a gente pode fazer isso? Imitando Maria, imitando as virtudes de Maria, imitando aquilo que Maria fez em toda a sua vida, e toda a vida de Maria foi dizer: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu não quero ser Deus sem Deus, eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida, eu quero que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, eu quero seguir o que Deus quer para a minha vida. Então, quando a gente é devoto do coração imaculado de Maria, a gente começa a observar como que Maria foi, como que Maria agiu, todas as virtudes de Maria, e a gente tenta configurar o nosso coração ao coração dela, que é um coração humano mais próximo de Deus.
Nós temos que imitar o coração de Jesus, é óbvio, mas Jesus é Deus, então para a gente, às vezes é muito difícil, né, conseguir chegar até a conceber como que a gente vai conseguir imitar. Ele é Deus, mas Deus fez um ser humano puro, Maria, completamente puro e perfeito, para ser o nosso modelo, para ser o nosso molde, para que a gente, através dessa devoção a essa perfeição, a gente possa, enfim, nos configurar ao coração de Jesus Cristo. E por que Maria, Nossa Senhora diz que no fim o coração dela, o coração imaculado dela triunfará? Porque todo o sentido da história é o ser humano, toda a humanidade, repetir a vitória de Cristo. Então a humanidade perdeu lá no começo, a humanidade falhou lá no começo. Então, da morte de Cristo até a restauração da Jerusalém Celeste, da morte de Cristo até a sua vinda gloriosa, até a restauração do novo céu e da nova terra, a igreja precisa, através de um mistério de morte e ressurreição, se configurar ao Jesus Cristo, corpo místico da igreja. Então, Maria, ela já nasceu assim, o coração dela já está totalmente configurado. Então, naquele coração humilde, puro, pequeno, daquela menina de Nazaré, está a consumação e o sentido de toda a história. Então Maria já realizou naquele coração puro dela o sentido da história. É por isso que a gente precisa configurar o nosso coração a ela, e é por isso que a gente precisa ser devoto, verdadeiramente devoto dela, para que a gente, no nosso próprio coração, a gente consiga cumprir o mistério de Jesus Cristo.